Oi, gente, tudo bem? Então a gente vai para a aula de hoje sobre vegetação brasileira, tá? Tentar fazer um apanhado de todas as principais características, onde a gente encontra, enfim, fazer um apanhado geral sobre o tipo de vegetação no Brasil. Bom, o primeiro deles é o maior do território nacional, que é a floresta amazônica, tá? E ela tem algumas características típicas de uma floresta equatorial, que tem por distribuição no mundo inteiro, mas a gente vai falar do Brasil que estão próximas a gente, tá? Então, a primeira delas é que ela é latifoliada, ela tem aquelas folhas largas e grandes que tem uma capacidade de absorção de absorção de luz solar muito grande, consequentemente ela consegue evoluir, consegue crescer, e ela pode ter essa folha grande porque ela pode perder água, porque ela está num lugar que tem uma abundância de água para ela interessante. Na Amazônia você tem uma umidade muito forte, que é outra característica, tá? Presença de chuvas, ela está embaixo de uma zona climática, de uma região climática do planeta que chove constantemente, chove todo dia. Então ela tem, são características associadas, tá? Ela é úmida, consequentemente é uma floresta muito úmida, e consequentemente ela pode ter essas plantas latifoliadas, que tem aquelas folhas largas, tipo a amendoeira, por exemplo, é uma folha uma planta que a gente tem uma que tem a folha lá que a gente chama de latifoliada, que tem essa folha larga, tá? E grande. Ela é uma floresta densa, exatamente por todo esse processo. Uma planta precisa de luz solar, capacidade de se alimentar, fazer fotossíntese para reprodução, enfim, para crescer, e água. E essa região tem isso tudo. A região do Equador é a região que recebe mais radiação solar no planeta, então ela tem de onde tirar o alimento para crescer. Ela é uma região que está na zona intertropical ali, na zona de convergência intertropical, que é uma zona de nuvens que acontece no mundo durante todo o globo. Boa parte do ano, uma parte do ano, então tem muita chuva. Então ela tem essas características marcantes ali, quando a gente bate o olho a gente consegue ver isso na floresta amazônica, tá? Mas ela tem um solo pobre. A gente uma floresta desse tamanho, a gente imagina que, bom, o solo deve ser muito rico, deve ter muitos nutrientes e tal. Até tem, só que ela é uma floresta que mais se sustenta por causa do humus, que é a própria matéria orgânica que ela mesma, por ser muito grande, morrem plantas, morrem bichos, e essa própria matéria em decomposição dá os nutrientes para que essa floresta cresça. Então é uma floresta que se sustenta, porque o solo basicamente é arenoso. A floresta amazônica está dentro de uma planície arenosa muito antiga, tá? Entre regiões altas do Planalto Central do Brasil e do Planalto das Guianas. A Amazônia está bem dentro desse contexto geológico. Então é uma região de planícies muito grandes e planícies arenosas. E a areia não é o melhor dos solos, o solo arenoso não é o melhor dos solos para desenvolvimento natural e ambiental. E tem uma grande riqueza hídrica, tá? Todos eles associados. A gente tem muita umidade, é uma floresta consequentemente é densa por causa da umidade, é latifoliada por causa da umidade e consequentemente vai ter uma grande riqueza hídrica. A bacia do Amazonas, do Rio Amazonas, é uma bacia hidrográfica do mundo, e a gente consegue ver isso nessa imagem aqui do lado, tá? Uma floresta bem densa, com quase não, a gente não consegue achar espaços vazios entre elas, assim, entre a vegetação, é tudo bem fechadinho, tudo próximo, uma grande diversidade animal, vegetal, um bioma absurdamente rico e com grande riqueza hídrica, muitos rios que atravessam toda essa planície amazônica. Além dessa caracterização geral da vegetação, a gente tem uma divisão da Amazônia, que é a mata de Igapó, mata de várzea e mata de terra firme, tá? Mata de Igapó é a mata que está sempre inundada, ela está sempre perto dessas regiões de rios e ela está sempre inundada, tá? A mata de várzea, que está aqui em sedimentos de várzea, ela é inundada quando a gente tem a cheia dos rios. O rio tem um período de cheia, durante o período de cheia ele transborda do seu curso natural e vai inundar essas áreas que a gente vai chamar de área de várzea, ou mata de várzea. E a mata da terra firme é uma mata maior e que quase nunca é inundada, muito raramente é inundada, tá? E a gente tem, consequentemente, uns estratos cada vez maiores. A mata de capão um pouquinho mais baixa, mais simples, porque boa parte desses nutrientes se perde nesse solo que está embaixo da água. A mata de várzea um pouquinho mais alta, mais desenvolvida, e aí sim a mata de sedimento terciário ou mata de terra firme, que é a mais desenvolvida e a mais alta dentro desse complexo vegetal amazônico. Bom, uma segunda floresta que é parecida com a floresta amazônica, que é equatorial, tá? É a floresta tropical, que é conhecida como Mata Atlântica, no caso floresta tropical litorânea. Ela também é latifoliada, também é densa, também é úmida,
mas ela tem uma diferença importante. Aqui eu tenho uma região basicamente de planície, tá? Esses solos aqui eles vão acontecer em planícies arenosas. Já na Mata Atlântica ela vai ser adaptada a solos mais íngremes. A gente consegue ver na imagem aqui, a gente tem uma vegetação que está associada a um relevo um pouquinho mais acidentado, com morros, tá? Só para voltar aqui, a Amazônia vai acontecer na região norte do Brasil, tá? Está circulado de vermelho aqui no mapa. Já a mata litorânea, ela vai acontecer, como o próprio nome fala, perto do litoral, tá? Essa linhazinha amarela aqui, essa vegetação que está de amarelo, agora que eu estou passando a caneta vermelha. Então a gente vai ter essa localização aqui dessa floresta litorânea, que é a Mata Atlântica. O que a gente chama de Mata Atlântica está associada a esse relevo um pouquinho mais acidentado. A presença ela está presente num domínio morfoclimático que Aziz Absaber definiu como mares de morro, porque a gente consegue ver nessa imagem aqui embaixo, a gente tem essa vegetação, ela está toda adaptada a pequenas colinas que se distribuem por todo o território, tá? Então ela é adaptada a esse solo um pouquinho mais íngreme, que também não é tão rico assim, é um pouco mais pobre, e tem um processo de sustentação parecido com o da floresta amazônica, a própria decomposição da matéria orgânica de animais e vegetais mortos sustenta a floresta, mas menos que a Amazônia, mas uma lógica parecida. E os mares de morro, que a Aziz Absaber definiu como domínio morfoclimático para essa região, é uma associação do relevo a essa vegetação diretamente. Tá? A gente tem vários morrinhos e várias colinas assim durante todo a região que essa mata ocupa, que é principalmente a região sudeste. Tá? A gente consegue ver na região sudeste isso de forma bem clara. Quando você faz uma trilha, sobe lá em algum morro, você consegue ver todos esses morrinhos assim, que a Aziz Absaber chamou de mares de morro, como um domínio morfoclimático. Foi a vegetação mais destruída no Brasil, tá? Pela ocupação. A ocupação vem do litoral, então a maior parte das cidades estão no litoral, a maior parte da população está no litoral, a maior taxa de urbanização está mais próxima ao litoral. Então, consequentemente, essa foi a vegetação mais afetada. Hoje tem cerca de 2 a 5% só da Mata Atlântica original ainda existe. E a maior parte dela foi destruída durante esse período de ocupação. A gente tem outra mata, que é a Mata das Araucárias. Tá? A Mata das Araucárias vai estar presente aqui na região sul, entre Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo, de rosinha aqui. Ela vai ter árvores altas, chegam a árvores de 50 metros, aí, árvores bem grandes assim. Não vai ser tão densa, a gente vai encontrar lugares com espaços um pouco mais abertos, onde a vegetação não está toda fechadinha, como na floresta amazônica e na Mata Atlântica. Ela é aciculifoliada. Esse nome feio significa que as plantas dessa região são principalmente plantas que têm as folhas parecidas com agulhas, com pontas de agulha, tipo pinheiro, assim, que é aquela ponta bem fininha assim da folha, tá? É porque não é uma planta adaptada a tanta chuva assim, o regime de chuva aqui subtropical já é um pouco menor, tá? Então ela tem que ter uma folha um pouquinho menor para conseguir absorver, claro, luz solar para a produção de alimento, mas um pouquinho para transpirar um pouco menos e perder menos água, tá? Os solos aqui já são solos férteis, geralmente associados a solos vulcânicos, que um dia foram vulcânicos, tá? Então a gente tem uma fertilidade boa do solo, essa região vegetal aqui ela sofreu muito com ocupação humana também, ou na região sul do Brasil ali, com produção agrícola, tá? E aqui a gente tem um relevo bem mais acidentado, um relevo às vezes bem escarpado mesmo, com lugares bem altos assim, tudo bem? Bom, a gente tem também a Mata dos Cocais, que é uma mata de transição entre a Caatinga e a Amazônia, tá? Então tem uma mata que está ali entre esses dois biomas, entre a Amazônia que está aqui e a Caatinga que a gente vai ver já que está aqui. Então eu tenho uma transição, eu vou ter o elemento das duas vegetações, eu vou ter uma parte de vegetação um pouco maior, mais densa, outra parte um pouco mais esparsa, com galhos um pouco menores. Mas é uma zona muito pequenininha, tá? Se a gente comparar com as outras, que tem uma projeção em território muito maior. É uma pequena zona aqui, onde está em roxo aqui, que eu estou circulando com vermelho, que está ali entre a Caatinga e a Amazônia, principalmente. A gente pode falar de duas plantas, a carnaúba e o babaçu, que são duas espécies de palmeiras, tá? Mata dos Cocais vem por causa da presença de palmeiras de forma relevante nessa região. E
e dá a cara para essa vegetação, né? Por isso a gente vai diferenciar ela da caatinga e da Amazônia, além de outros elementos, principalmente porque você tem uma vegetação que é típica dali e que tem a cara do lugar e acontece num espaço muito curto de território. A gente tem um pouquinho ali de transição e mais que apresenta uma característica bem típica, por isso a gente coloca como uma definição vegetal própria, tá? Mata dos cocais. A gente tem também os campos sulinos ou pampas, tá? Que é a mesma coisa, uma vegetação basicamente de gramíneas, pasto, tá? Basicamente. Predomina a região sul, frio, muito frio, então não tem tanta evolução vegetal assim para ter plantas de grande porte e tudo mais, tá? E é importante no sentido da criação de gado. Claro, eu tenho pasto já pronto, não preciso desmatar nada, não preciso ocupar espaço novo. Eu tenho o campo ali já pronto, já preparado para o pasto e acontece só na região sul aqui, só no Rio Grande do Sul, para ser bem preciso. A gente tem ainda um dos biomas mais importantes do Brasil, junto com a Mata Atlântica e a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, um bioma tipo vegetal. E a gente tem o Cerrado como segundo maior, ocupa boa parte do território nacional na região central do Brasil. É, é um bioma típico de climas tropicais, se assemelha à savana africana. Tem uma característica muito importante que são duas estações bem definidas, que é um verão chuvoso e um inverno bem seco. Isso vai mudar muito a vegetação. Se você for no lugar de Caatinga no verão, vai estar tudo verdinho, não vai ter nenhuma vegetação muito alta, tão densa quanto a Amazônia e a Mata Atlântica. Mas a gente vai ter uma vegetação verdinha, com umas plantas bem desenvolvidas, tá? Um pouco mais baixas, mas bem desenvolvidas. Já se você for no inverno, a gente vai ter um cenário mais ou menos parecido com esse da imagem aqui, tá? Com galhos mais secos, uma vegetação mais sem folhas, porque as folhas estão caindo, porque é bem seco. Chega ao ponto de ser tão seco que, dependendo da situação, ela tem incêndios que acontecem naturalmente, tá? São incêndios naturais, assim, e que acontecem espontâneos, e que são importantes porque algumas plantas elas precisam do fogo para conseguir crescer e se reproduzir. Por isso a vegetação é adaptada. São plantas baixas, tá? Mas com casca grossa. Outra característica são esses galhos todos retorcidos, tá? Então são arbustos com a casca bem grossa, preparada e adaptada para esse fogo e para esses incêndios que acontecem naturalmente em alguns períodos do ano. O solo é ácido, muito ácido, então tem que fazer uma reposição geralmente de cálcio no solo para poder plantar. E a gente sabe que a região do Cerrado é uma região que vem sendo muito afetada principalmente pela produção de soja. Tem sido devastado boa parte do Cerrado nesse sentido. O Brasil é um país muito rico na exportação de produtos primários e a soja é o nosso carro-chefe. Além disso, a gente tem um relevo de chapadões. A gente tem aqui esses relevos associados ali da Chapada da Diamantina, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros. A maior parte delas acontece em regiões de caatinga, tá? Isso tem associação, porque se eu tenho uma vegetação que eu tenho um tipo de relevo, eu vou ter uma vegetação adaptada a esse tipo de relevo, uma vegetação com características. Nesse tipo de relevo, um relevo sedimentar muito antigo, já no processo erosivo muito adiantado, muito evoluído, eu vou ter um tipo específico de vegetação que vai se associar a ele, tá? Além de tudo, o Cerrado é muito importante porque ele é onde nascem vários rios importantes do Brasil, como por exemplo o Rio São Francisco, tem sua nascente no Cerrado. Então é muito importante hidrograficamente falando também, apesar de não ter tantos rios grandes assim na região de fato do Cerrado, mas ela funciona como berçário. A gente tem a caatinga, que é tipicamente brasileira, do semiárido, só tem no Brasil. A gente tem a presença de plantas xerófilas. Essas plantas xerófilas são essas plantas adaptadas a esse clima bem seco, semiárido mesmo, do Nordeste brasileiro principalmente. Tá, a gente vai ter essas plantas que não vão ter folhas, tipo cacto, que aquela agulhinha do cacto ali, aquele espinho do cacto faz a função da folha mais ou menos, mas com uma área mínima, perder o mínimo de água, porque não tem tanta água assim. A gente vai ter solos rasos. Se eu não tenho água, eu não tenho aprofundamento de solos, erosão e intemperismo. Eu não tenho água, não tenho tanto intemperismo assim, não tenho tanta pedogênese assim, tanta criação de solo, então o solo vai ser um pouco mais raso. Tá? Também um bioma que tem sua
sua importância para a região Nordeste, e tem uma população que vive adaptada a esse bioma. Infelizmente vive em situações difíceis, porque a escassez de água é um ponto, mas é muito importante porque faz parte culturalmente do Brasil, porque é um bioma só brasileiro, a gente só tem no Brasil o bioma da Caatinga. A gente tem o Pantanal, que às vezes sabe, lá nos domínios morfoclimáticos também vai trazer como zona de transição, que seria uma transição aqui mais ou menos entre a floresta amazônica, que está aqui no mais oeste aqui no continente americano, e o cerrado, tá? Seria uma coisa meio a meio assim. A gente tem essas plantas um pouco mais baixas, mas seria um cerrado como se estivesse sempre com água, basicamente isso. Essas plantas um pouco mais baixas assim, mas algumas árvores de um porte um pouco maior e basicamente não dado o ano todo com grande riqueza hidrográfica, tá? Plantas de médio porte. Seria uma transição entre o cerrado e a Amazônia, basicamente, tudo bem? E a gente tem a região dos manguezais, que predomina na região litoral do Brasil inteiro, de norte a sul, tudo azulzinho aqui. A gente tem presença de manguezais em algumas entrances assim, da costa do Brasil, que você tem um deságue de rio perto, e você tem uma região que a maré é um pouco mais, que sofre com a subida e descida da maré, e que a gente tem água um pouco mais calma, não tem tantas ondas assim. Então a gente tem a evolução e o crescimento dessas plantas que são halófitas, que são plantas associadas, que são plantas que são adaptadas a essa região, porque tem as raízes para fora para conseguirem respirar, tá? Dentro dessa região que é cheia de lama, assim, é uma região que a planta não tem facilidade para crescer, porque ela não tem todos os elementos que ela precisa, mas que elas deram um jeito, foram lá, se adaptaram e são adaptadas principalmente à halófita, a capacidade de respirar fora do solo, com as raízes fora do solo, e principalmente a salinidade, que é grande, porque são regiões litorâneas, tudo bem? Bom, é isso então. Aqui a gente tem para falar sobre vegetação do Brasil. Qualquer dúvida é só procurar, tá bom? Tchau, tchau, até mais.